Pois é, vamos mudar um pouco de assunto, vamos falar sobre redes sociais. Você viu, inclusive, que eu falei no bloco anterior, que ontem a gente mostrou aqui ao vivo, direto lá de Soweto, no bairro, né, lá em Joanesburgo, na África do Sul, a cerimônia, né, em relação à memória do ex-presidente sul-africano Nelson Mandela, que morreu aos 95 anos. E aí você conferiu e viu que tinham vários chefes de estados e ex-chefes de estados. Inclusive, foram escolhidos 6 para discursarem. Entre esses 6, a presidente Dilma Rousseff foi escolhida e discursou. E também o discurso mais caloroso foi do presidente americano Barack Obama. E depois que ele fez esse discurso, que acabou toda essa questão do cerimonial, que ele ficou lá ouvindo, ele pegou lá seu celular e fez aquele chamado autorretrato. E aí a gente não sabe onde foi que ele postou isso, né? Então, assim, a gente vai conversar agora um pouco sobre vícios de redes sociais. Lembrando que daqui a pouco a gente põe aqui embaixo para você também as nossas redes sociais, de onde você pode participar, dar a sua opinião e falar aqui com os nossos convidados. Inclusive por Skype também a gente está passando aqui, tá? Você vai adicionando para fazer parte aqui do nosso auditório virtual, tá? Então, para conversar um pouco mais com a gente, eu vou receber aqui o W. Gabriel de Oliveira, ele é professor de marketing. Gabriel, bom dia, muito obrigado pela sua participação, tudo bem? E a psicóloga, a doutora Isabel Bandeira. Doutora Isabel, muito obrigada. A gente, inclusive, tá aparecendo nos figurinos preto e branco, né? E não foi combinado. Não foi combinado. A senhora é Ceará, porque o pessoal estava perguntando se eu torcia. Eu digo que eu não torci, mas foi o figurino mesmo que deixou assim preto e branco. Eu posso dizer que eu sou os dois times, que o marido é um e o filho é o outro. Então, tá tudo certo. Tá tudo certo. Vamos começar, então, por você, Gabriel. Você que é professor de marketing, que entende muito dessa coisa das redes sociais. Hoje tem imensas redes sociais, né? São tantas que você, pelo menos, tem que escolher. E até, às vezes, quando você não tem, as pessoas acham assim, uma coisa absurda você não tem um Instagram, um Facebook ou qualquer outra coisa. Por que as pessoas hoje têm necessidade de ter tantas redes sociais? É a questão mesmo de se comunicar, de estar na mídia? O que é essa questão hoje, assim? Olha, Léo, nós participamos de vários, digamos assim, cenários diferentes na nossa vida, né? São vários grupos sociais diferentes. Aqui, por exemplo, nós formamos um grupo social, em casa é outro, entre os amigos é outro. Cada grupo social desse exige da gente uma identidade. E quando a gente vai para a internet, a gente também está construindo ali uma identidade. Ora, uma identidade superlativa, ora, uma identidade mais próxima da nossa realidade. Então, nessa construção de identidade, a gente precisa usar uma roupa específica, falar uma linguagem específica, se comunicar de uma maneira específica. Algumas pessoas constroem, aí entra o problema, né? Algumas pessoas constroem uma imagem daquilo que foge um pouco da realidade delas. E essa construção de imagem diferente, que precisa ser sustentada, faz com que ela sempre tenha que bater uma foto para mostrar alguma coisa que seja coerente com a imagem dela, sempre tenha que falar alguma coisa que seja coerente com a imagem dela. Aí vira essa necessidade de sempre sustentar uma imagem que ela está criando para aquele cenário específico que é a internet. Doutora Isabel, ele falou disso, agora eu queria que a senhora me falasse na questão comportamental. Hoje, de primeira, a gente até não tinha essa tecnologia que a gente tem hoje, dos smartphones, inclusive até pré-adolescentes, adolescentes já têm um smartphone que os pais dão, né? E também até por conta do barateamento desses aparelhos. Mas hoje, algumas pessoas, não são todas, tudo que fazem, colocam lá a foto. Se vão escolher uma roupa, se vão comer, se até estão no banheiro, tiram foto lá do espelho, tem até um funk que diz, né, essa questão. Por que desse tipo de comportamento? É uma questão de estar realmente se mostrando para as pessoas, dizer, eu estou aqui, eu estou vivo, eu estou fazendo isso, olha, não me esquece, sabe? Que tipo de comportamento a gente pode dizer, analisar essa questão de quem faz isso no dia a dia? É difícil a gente, assim, julgar por cada pessoa. É como o Léo está falando. Hoje em dia, nós temos vários grupos profissionais, grupos sociais, e aí vai, né? Então, assim, quando a pessoa ela sente essa necessidade, ela quer realmente, eu acho que, fortalecer a identidade dela. Eu faço parte disso, eu faço aquilo. Hoje a gente vê muitas pessoas, assim, na academia estão mostrando, o que estão comendo estão mostrando, né? Então, assim, a meu ver, é um comportamento se torna até um pouco exagerado, porque você expõe muito a sua vida privada, tá, ao público. Tá? E como, até pegando aqui um gancho, né, do Léo, como ele fala, Gabriel, desculpa, Léo, do Gabriel, a gente precisa ter muito cuidado com o que faz, porque hoje a gente está nas mídias e, assim, a minha postura profissional, eu não posso interferir com a minha postura pessoal e vice-versa, né? Então, assim, eu acho esse o grande problema, é onde as pessoas deveriam ter um pouco mais de bom senso, tá, a utilizar as redes sociais. Bacana quando você utiliza, tá, para fazer uma campanha. Eu estou vendo agora
agora, não sei se vocês perceberam, assim, a gente está recebendo e-mails, né, a mídia e tudo, para aquela campanha solidária de visita nos hospitais, no Natal e tal. Então, isso é muito bacana, mas assim, não tem a necessidade, acredito que seja um pouco exagerado. Até assim, esses jovens, eles precisam ter um pouco mais de bom senso para não exagerar. A gente tem até a foto, falei agora há pouco, do presidente Barack Obama. Vamos pôr aí, inclusive aqui no telão também, para você que está acompanhando o nosso programa. A gente está falando sobre o vício na internet, principalmente em redes sociais. Você passa quanto tempo utilizando suas redes sociais? Coloca no ar, no todo aí para a gente ver, por favor. Pra gente... Olha aí, ó. Inclusive, né, pessoas que estavam lá do cerimonial informaram que a primeira-dama, Michelle Obama, olha a cara dela lá no Tano, porque ele estava no meio dessa loura bonita, né, que é uma premiere que eu não sei de onde é. Então ela parece que não gostou muito das conversas, depois ela trocou, botou ela para a esquerda, então ficou no meio, né. Essa primeira foto aqui, você vê que ela não está com uma cara muito legal, muito satisfeita, não. E ele acabou fazendo esse autorretrato aí, né, e onde as pessoas estão é dessa forma, Gabriel, né, colocam fotos. Agora, as pessoas fazem mais isso em que rede? Hoje mesmo isso pega no Facebook, no Instagram para colocar? As redes que, digamos assim, tem mais audiência hoje no mundo, né, é realmente o Facebook, para uma rede social conversacional, né, aquela que você consegue dialogar. Entendi. O Twitter é uma rede informacional, é mais informação, é quase de um para todos. O feedback acontece, mas não tão grande quanto o Facebook. E aí a rede social de fotografia do Facebook é o Instagram, que aí se populariza porque as celebridades utilizam demais e a população, a massa, começa a utilizar muito, né? Agora, foi interessante a fala anterior que citou sobre os cuidados que precisam ter diante disso, né? Eu, com uma visão já de marketing, muita gente pensa que a minha defesa vai ser, não, usa bastante, vamos lá utilizar porque a gente vai se expor mais, é a marca sendo reforçada, etc, etc. Bem, na verdade isso tem um problema, tem uma consequência. A partir do momento que você reforça demais uma identidade, principalmente quando é uma identidade que não é muito coerente com aquela sua vida, digamos, real, do dia a dia, aquele cotidiano comum que você tem, essa necessidade de sempre alimentar essa imagem faz com que você muitas vezes caia em depressão, tenha uma ansiedade exacerbada, porque você precisa sustentar. Se parece muito com os problemas que os artistas que não estão mais na mídia passam. Então, se você se torna uma celebridade ou uma subcelebridade, uma celebridade instantânea, e você depois sai desse cenário, sai desse holofote, você começa a ter uma sensação de que você foi esquecido, você foi rejeitado. Isso é um problema sério, que a gente ainda não chegou num ápice, porque a internet é muito nova dentro dessa coqueluche de redes sociais, né? Então, esse ápice, eu acredito que ele ainda virá. Mesmo para ações de marketing, precisa ter essa ponderação, porque essa ponderação faz com que você seja mais coerente, você seja mais sensível a essas questões, aos comentários também, às vezes não levar tão a sério, às vezes perceber que as consequências podem ser danosas para o seu meio profissional. Meio profissional, Eliette, vamos colocar aí o nosso Facebook na tela, já tem muita gente mandando mensagem aqui, para você que quer participar aqui do nosso bate-papo, fazer uma pergunta aqui para a doutora Isabel ou para o Gabriel de Oliveira, você pode fazer, não tem problema não. facebook.com/Rede União, você comenta aí debaixo da minha foto, ó. A Maria Clara, ela está dizendo o seguinte, sou modelo infantil, então a mamãe usa o Facebook para meus trabalhinhos como modelo, sempre me supervisiona e nunca uso sozinha. Muito importante que os pais acompanhem. Beijos, muito obrigado, Maria, beijo para você também. Aí tem o Geison Almeida. Ele está lá no José Walter, muito bom dia, está dizendo muito bom programa, muito obrigado, Geison. E ele está dizendo o seguinte também, Gabriel e doutora Isabel. Hoje meu trabalho é através das redes sociais, criei um método de vendas e oportunidade de revender para outras pessoas através da internet e atinge todo o Brasil. O marketing pessoal é essencial. É legal quando você também utiliza as redes sociais para fazer um bom marketing, até dar certo, né? Agora, como é que fica aquela timeline daquelas pessoas que postam tudo? Às vezes até foto, mas como você falou, depois eu quero saber a sua opinião, doutora, que é uma forma de se expor, até inclusive o seu sentimento. Hoje estou doente. Aí a pessoa vai, coloca a foto do hospital, do soro, que está aqui na mão, né? Aí hoje estou em depressão. Aí a pessoa vai e coloca uma foto de uma Bíblia, coloca a foto de um livro do Paulo Coelho, ou do livro da Zíbia Gasparetto, qualquer coisa. Eu às vezes fico vendo a timeline dessas pessoas, não acredito que essas pessoas têm que dar informação agora do que estão sentindo, inclusive. Aí as pessoas vão lá e curtem. A pessoa diz, estou em depressão, a pessoa vai lá e curte. A curtida não é uma coisa boa? Eu estou errado, Gabriel? Na verdade, pessoa está em depressão, aí a pessoa vai lá e curte. Aí quando você vai ver 50, 300 curtidas da pessoa com depressão. Quanto mais curtidas,
melhor, né? Tem que ver quantas curtidas você tem. Porque eu vejo os adolescentes, eu tenho um filho adolescente, eles ficam vendo assim, vamos ver, olha, fulano já teve tantas curtidas, né? Realmente, assim, é o que você está falando, né, Léo? É o expor o seu sentimento, tá? E isso acaba também interferindo, tá na tua vida profissional. Imagina, eu até já vi, tá? Pessoas assim próximas a mim colocando no trabalho e colocando, estou me sentindo muito cansado, sem disposição. Todo dia essa pessoa ela colocava, tá? Um sentimento. E isso ela estava no ambiente de trabalho. E eu cheguei e disse, olha, isso não é legal. Eu tive que dar um feedback para essa pessoa, porque qual é a imagem, qual é a satisfação, qual é o sentimento que essa pessoa está passando, tá? Para o ambiente de trabalho dela. Porque na hora que você publica, você tornou público. Claro. Tá? Então, você está tornando público o seu sentimento. Então, é esse bom senso que as pessoas têm que ter. Realmente, eu concordo com você. Eu preciso colocar que estou doente, eu preciso colocar que estou me sentindo angustiado, estressado, fadigado. Não tem essa necessidade, né? Então, assim, bacana para a gente, assim, desenvolver, para a gente trabalhar o nosso marketing pessoal, sim. Mas o marketing pessoal, tá? Com a nossa identidade, aquilo que nós somos, mas sem precisar expor tanto os nossos sentimentos. Porque a partir do momento que eu torno o meu sentimento público, eu estou disponível a ouvir aquilo que eu não quero, né? E eu tenho que ter maturidade para isso. Só para a gente ir para o intervalo antes, aí você diz aí, mas eu queria saber o seguinte, você acha que as redes sociais, especialmente o Facebook, hoje se tornou um consultório psiquiátrico? As pessoas... Existe uma pesquisa da Associação Americana de Pediatria que chama de depressão Facebook, que é justamente essa... já tem isso também? É de 2011, inclusive, né? Já faz um tempinho que a gente tem... Eu fiz um post uma vez no meu blog sobre isso, falando exatamente dessa necessidade de receber curtições, de receber comentários, compartilhamentos, etc. Isso é interessante porque realmente acaba, muitas vezes, sendo uma patologia, né? Você desenvolve uma patologia. Só para pegar um gancho rápido, a gente comenta muito sobre o comportamento desses jovens, tudo, né? Mas a gente vê que esse movimento, esse comportamento virou transgeracional, né? Muitas vezes tem pessoas de 50 até de 60 anos. Basta não ter um smartphone. Que às vezes não sabe utilizar a ferramenta, utilizar de forma a dominar toda a ferramenta e acabam publicando algumas fotos, alguns textos que ele não queria. O outro ponto é o seguinte, eu falo muito até em palestras que a pessoa tem liberdade para publicar o que ela quiser. Realmente ela vai decidir o que ela quer publicar. Agora, qual é o problema? O problema é que ela não enxerga as consequências do que ela está publicando. Entendi. Então, se ela publica, por exemplo, uma foto seminu, que acontece, uma foto seminu no Facebook, e ela não percebe a consequência que aquilo, e não percebe como ela vai arcar com essa consequência. Se isso vai se espalhar pela rede, se isso vai gerar consequências negativas para o trabalho dela. Como a doutora Isabel falou, a ex-funcionária dela teve uma consequência negativa que talvez ela não percebeu ou não previu. E essa não previsão das consequências é o que gera o problema. Você tem liberdade para publicar o que você quiser, portanto que você saiba e tenha ciência das consequências positivas e negativas daquilo que você está publicando. Entendi. Olha só, a gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, inclusive, a gente foi às ruas para perguntar para as pessoas quanto tempo elas passam na internet, se realmente são viciadas. E é claro que você pode participar através das nossas redes sociais. Aí sim, você usa para participar do nosso programa. Daqui a pouco eu também te digo como. Daqui a pouco a gente volta com a doutora Isabel, com o Gabriel de Oliveira, que a gente está justamente fazendo essa pergunta para você. Quanto tempo você passa nas redes sociais? Você é um viciado em rede social? Então daqui a pouco a gente está de volta. Vamos ver como é que está o trânsito aqui da nossa capital. Vamos ver como é que está a Avenida Antônio Salles. Nesse exato momento são 8 horas e 41 minutos. A avenida está bastante movimentada, com o trânsito aí fluindo normalmente, sem nenhum problema. Para você que daqui a pouco vai passar pela Avenida Antônio Salles. Não sai daí que daqui a pouco a gente ainda continua com esse nosso bate-papo, hein? Até já!